Boa tarde, senhoras e senhores. Nós tivemos um pequeno problema técnico, né, mas devido à necessidade de gravar a sessão e também a possibilidade de transmitir, tivemos que aguardar este prazo. Sob a bênção e proteção de Deus, na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão. Dando boa tarde a todos, solicitamos ao vereador Januário, então, que faça a leitura de um trecho bíblico. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavras do Senhor. Dando continuidade à sessão, solicitamos ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão para aprovação da plenária. Aos 21 dias do mês de setembro de 2022, realizou-se mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo do município de Pato Branco, contando com a presença e participação da maioria dos vereadores. Havendo quórum legal sob a presidência do vereador Claudemir Zanco, foi aberta a sessão com a leitura de um trecho bíblico realizada pelo vereador Eduardo Dalla Costa. Foi aprovada a ata da sessão ordinária do dia 19, foi feita a leitura das correspondências recebidas, foram lidos os projetos de lei 148, 149 e o balancete número 8, todos de 2022. Foram lidos os requerimentos e as indicações dos senhores vereadores, todas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, passou-se a ordem do dia, aprovados em segunda discussão e votação os projetos de lei número 66, 81, 88, 117, 118, 127 e 129, ambos de 2022. Ausente na sessão, a vereadora Tânia Kaminski, do PP. A seguir, passou-se ao espaço das lideranças partidárias. Na sequência, passou-se ao espaço de participação de convidados. Em seguida, passou-se ao espaço das explicações pessoais e, não havendo mais vereadores interessados em fazer o uso da palavra e nada mais a ser tratado, às 14 horas e 30 minutos foi encerrada a sessão. Em discussão a ata da última sessão, não havendo interessados, passamos à aprovação da mesma. A votação é simples, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam e é aprovado por todos os nobres colegas vereadores. Secretário, a leitura de correspondências recebidas. Ofício 2552, datado 21 de setembro, enviado eletronicamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Luana Varasquim Perim, encaminhando um relatório da prestação de contas dos fundos municipais de assistência social, do idoso, da criança e do adolescente, referentes ao segundo quadrimestre do ano 2022, a ser apresentado na audiência pública do dia 27 de setembro, às 15 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara. O ofício 353, datado de 22 de setembro de 2022, enviado eletronicamente através do SAPL pela assessora de assuntos legislativos do município, em resposta parcial ao ofício 393. Ofício 354, 55 e 56, datados de 23 e 26 de setembro de 2022, enviados eletronicamente através do SAPL pela assessora de assuntos legislativos do município, em resposta às proposições dos vereadores. O ofício número 226, datado de 22 de setembro, encaminhado pela secretária municipal de saúde e assinado pela secretária de saúde, Lilian Cristina Brandalize, encaminhando a apresentação referente à audiência pública do segundo quadrimestre do ano 2022, a ser realizada no dia 27 de setembro, às 13 horas e 30 minutos, no plenário desta Casa Legislativa. O ofício 429, datado de 23 de setembro, enviado eletronicamente através do SAPL pelo prefeito Robson Cantu, encaminhando os documentos que compõem a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do ano 2022. Convite este para participar da audiência pública de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do ano 2022, a ser realizado no dia 29 de setembro, às 13 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Pato Branco. São essas correspondências, presidente. As correspondências recebidas, então, ficarão à disposição dos nobres colegas vereadores. Senhor secretário, a leitura de projetos recebidos. Projetos recebidos. Projeto de resolução número 4, 2022, de autoria da mesa diretora, composta pelos vereadores Claudemir Zanco, Dirceu Boareto, Eduardo Dalla Costa e Rômulo Fagion, em regime de urgência, que altera a redação do artigo 5 da resolução número 5, de 19 de junho de 2017,
que regulamenta a admissão pela Câmara Municipal, sem vínculo empregatício, de estudantes de nível superior de cursos profissionalizantes técnicos e ensino médio, como estagiários, na forma da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que fixa valores para Bolsa Auxílio. Senhor secretário, a leitura, então, da justificativa do regime de urgência. O incluso projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal visa alterar o artigo 5º da Resolução número 5, de 19 de junho de 2017, que regulamenta a admissão pela Câmara Municipal sem vínculo empregatício de estudantes de nível superior de cursos profissionalizantes técnicos e ensino médio, como estagiários, na forma da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, fixando valores para a Bolsa Auxílio. Justificamos a solicitação de reajuste dos valores pagos pelas razões a seguir aludidas. Primeiro, a resolução, objeto da alteração, data de 19 de junho de 2017, ou seja, é de 5 anos atrás, data esta em que foram fixados os referidos valores pagos até este momento, sem ter havido qualquer reajuste ou sequer correção dos valores pagos, uma vez que não existia previsão legal para fazê-lo. Segundo, durante todo esse período tivemos alteração de todo o cenário econômico brasileiro, com alteração da inflação, corroendo assim o poder de compra da moeda brasileira. Terceiro, o que se pretende realizar segue o que preconiza o decreto do Executivo Municipal 8.918, de 24 de maio de 2021. Quarto, para que se visualize tamanha defasagem, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, índice este utilizado como base para a atualização dos valores econômicos, objeto da presente análise, somaram no período de maio de 2021 e agosto de 2022 a importância de 12,64%, ou seja, por si só já seria o suficiente para tal reajuste, sem mesmo considerarmos a defasagem dos anos anteriores. Assim sendo, é a razão para que se proceda à aprovação da presente resolução, objetivando o reajuste tanto do valor Bolsa Auxílio, conforme tabela inclusa, quanto do valor repassado a título de auxílio transporte. Diante disso, levamos à apreciação e deliberação dos nobres pares esta intenção nesta proposição legislativa e solicitamos que referida proposição tramite em regime de urgência. Em discussão, regime de urgência. Não havendo interessados, então passamos à aprovação do mesmo, aprovação em simples, favoráveis aos primeiros como estão, os contrários se manifestam e aprovado o regime de urgência. Demais projetos, senhor secretário? Projeto de lei 150, de autoria do vereador Marcos Júnior Marini, Podemos, que denomina a via pública de Agnese Pegoraro. O projeto de lei 151, de autoria do vereador Marcos Marini, Podemos, que denomina a via pública de Antônio Vide. O projeto de lei 152, de autoria do vereador Marcos Marini, Podemos, que denomina a via pública de Dulcineia Monteiro. O projeto de lei 153, de autoria do vereador Marcos Marini, Podemos, denomina a via pública de Pioneira Noracilda Carneiro. O projeto de lei 154, de autoria do vereador Marini, denomina a via pública de Professora Horaci Damasceno. Por fim, o projeto de lei 155, de autoria do prefeito Robson Cantu, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício 2022, no valor de R$ 1.314.041,15 e da outras providências. São esses projetos, presidente. Bom, como não tivemos ninguém discutindo, então todos estarão sendo encaminhados para os departamentos competentes e posteriores às comissões permanentes. Senhor secretário, a leitura de moção de aplauso número 15 de 2022. Moção de aplauso número 15, de autoria dos vereadores Claudemir Zanco, Dirceu Boareto, Eduardo Dalla Costa, Januário Kozlinski, Joecir Berlardi, Marcos Dietrich, Marcos Marini, Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Rameira, Rafael Celestrin, Rômulo Fagion, Tânia Kaminski, a ser concedida a toda a equipe do Pato Futsal, que conquistou o título inédito da Copa do Brasil Sicredi de Futsal 2022. Passamos às matérias de expediente. De autoria do vereador Marcos Dietrich, a indicação 414. Indica ao Executivo Municipal a necessidade de pintura da estrutura do imóvel da antiga escola do bairro São João, além de roçada da área e do seu entorno.
de autoria dos vereadores Rômulo Fajon e Marcos Dietrich. A indicação 415 indica ao Executivo Municipal a necessidade de incluir a Rua Veríssimo Rise no programa de asfaltamento. Indicação 416, vereador Marcos Dietrich, indica ao Executivo Municipal a realização de evento Domingo na Pedreira, no dia 16 de outubro de 2022. Indicação 417, vereador Marcos Dietrich, indica ao Executivo Municipal a necessidade de instalação de parquinho, playground, no terreno em frente à estrutura da antiga da escola do bairro São João. Requerimento 771, de autoria da vereadora Cris Rameira, requer ao Executivo Municipal que, através do departamento competente, proceda à instalação de bancos na Rua Guarani, em frente ao imóvel 369, no centro. Destaque, senhor presidente. O requerimento 772, do vereador Marini, requer ao Departamento de Estradas de Rodagem, DR, para que estude a possibilidade de implantar um mecanismo que impeça os veículos, os quais estão desviando a lombada e passando pela lateral, que é utilizada por ciclistas e pedestres, na Via do Conhecimento, próximo à Rua Benjamin Borges dos Santos, no bairro Fraron. Destaque, presidente. Destaque, senhor presidente. Destaque, senhor presidente. Requerimento 773, vereador Marcos Dietrich, requer ao DENIT que informe a possibilidade de instalação de iluminação pública e sinalização horizontal e vertical na marginal da BR-158, acesso à empresa Transgos, Transportes e Logística, e à empresa Sartori, pré-moldados e estruturas metálicas. Destaque, senhor presidente. Destaque, presidente. Destaque, presidente. Requerimento 774, vereador Marcos Dietrich, requer ao DENIT que informe a possibilidade de instalação de taxões, na marginal da BR-158, acesso à empresa Planta Garden. Destaque, senhor presidente. Destaque, presidente. Destaque, senhor presidente. Destaque, presidente. Requerimento 775, vereadora Cris Rameira, requer a prorrogação de prazo por 10 dias para exarar parecer ao projeto de lei número 130 de 2022, conforme o artigo 53 do Regimento Interno. De autoria do vereador Rômulo Fajon, requerimento 776, requer ao Executivo Municipal informações sobre o déficit atual de vagas nas creches e pré-escolas do município de Pato Branco, o estágio do TAC firmado com o Ministério Público sobre este tema e prazos para cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o dever do município de assegurar o atendimento em creche e pré-escola a todas as crianças. Destaque, senhor presidente. Destaque, senhor presidente. Destaque, presidente. O requerimento 777, do vereador Eduardo Dalla Costa, requer aos vereadores Rafael Celestrin e Tânia Kaminski, autores do projeto de lei 99, que cria no município de Pato Branco o programa Moeda Verde, informações complementares sobre o referido projeto, para que posteriormente seja exarado o parecer por parte deste relator na Comissão de Justiça e Redação. São essas as proposições dos vereadores. Os destaques são pedidos para assinarem juntos, serão encaminhados, então, requerimentos e indicações dos nobres colegas vereadores. Nós queremos lembrar à população de Pato Branco que a Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco lança hoje, oficialmente, a Semana do Orçamento. E teremos, juntamente, o segundo encontro legislativo da ACANSOP, onde vários municípios estarão participando desta atividade, que vai de 5 a 7 de outubro. Queremos agradecer também as entidades que fazem parte desta campanha. Nós estaremos esclarecendo a população, abrindo o orçamento do município em relação ao PPA, LDO, a LUA, este recurso livre de 132 milhões de reais por ano que o município tem, e como é definido este planejamento, né? O prefeito se torna prefeito, tem um planejamento para os 4 anos, como é feito isso nos 4 anos de governo e o que é definido ano após ano. Então, é o que a Câmara de Vereadores pretende. Teremos no dia 5, em homenagem até à lei criada pelo vereador Eduardo, estaremos implantando aqui um impostômetro, juntamente com o núcleo de jovens empreendedores do município de Pato Branco, para que a população tenha consciência da arrecadação do município. O último dado que nós temos, oficial, no dia 23 de setembro,
Foram arrecadados no dia R$ 142.360, no mês R$ 5.895.000 e no ano, até o dia 23, R$ 347 milhões. Então, o cidadão poderá, a partir do dia 5, passando aqui de frente à Câmara de Vereadores, poderá visualizar, então, quanto arrecada o município de Pato Branco. E o painel que será instalado neste local, na casa, também servirá para divulgar a pauta das sessões e o que está sendo feito pelos vereadores neste plenário. Então, do dia 5, a abertura é dia 5, dia 6 e dia 7. Então, posterior à sessão, estaremos apresentando aos colegas vereadores, agradecer ao setor administrativo e legislativo da Casa pelo apoio, a todos que se empenharam para organizarmos, então, estes 3 dias de debate do orçamento do município. E também a participação da ACANSOP, que vem a este plenário trazendo esta descentralização da ACANSOP para a cidade de Pato Branco. Então, posterior, às 17 horas, estaremos lembrando todos os parceiros deste evento, a Semana do Orçamento, aqui na cidade de Pato Branco. Dando sequência, passamos à ordem do dia. Nós temos algumas matérias em pauta. Nós começamos, então, com o projeto de lei ordinária 125/2022. Senhor secretário, a leitura do mesmo. De autoria do prefeito Robson Cantu, projeto de lei ordinário 125. Autoriza e estabelece a forma de amortização do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência social, RPPS, dos servidores públicos do município de Pato Branco, Patoprev e da outras providências. Este projeto passou pelas 3 comissões permanentes da Casa, a Comissão de Justiça e Redação. O relator foi o vereador Marcos Marini, que está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Maria Cristina, Tânia, todos nos acompanham em plenário, o Joel, aí do bairro São Vicente, também todos nos acompanham pelas redes sociais nessa segunda-feira à tarde. Senhor presidente, Patoprev sempre em tela aqui dentro do nosso mandato, O ano passado tivemos a reformulação do sistema previdenciário municipal, os senhores lembram, mudanças drásticas e necessárias de acordo com a própria legislação federal que foi aprovada no Congresso em 2019. Dessa forma, conseguimos, a partir das alterações em lei feitas o ano passado, com que o déficit atuarial ficasse um pouco mais restrito. Mas, mesmo assim, ele soma aí uma estimativa daquele cálculo atuarial, hoje de mais de 250 milhões de reais. Nesse sentido, anualmente, o município deve fazer o parcelamento, o pagamento, até pouco tempo atrás fazia via imóveis ou qualquer outra coisa que podia ser entregue como garantia do município, do repasse referente à cobertura desse fundo, desse déficit atuarial. Contudo, o Ministério da Previdência e do Trabalho do Brasil, do Governo Federal, agora, dia 2 de junho, publicou uma portaria interessante, a 1467 do Governo Federal, a qual possibilita que esse déficit que os municípios têm em relação ao seu regime previdenciário municipal possa ser parcelado. Obviamente, para isso, é importante também na portaria a autorização legislativa. Portanto, o que há pouco tempo atrás poderia ser feito via decreto pelo Executivo Municipal, como eu disse, inclusive colocando um terreno, colocando algum imóvel para pagamento desse déficit, Marcos, agora ele pode ser parcelado em valor financeiro, inclusive, não só como bem econômico. Nesse sentido, o prefeito municipal encaminhou o projeto de lei 125, o qual prevê aí o pagamento de 12 parcelas de R$ 735.007,83 para o ano vindouro, 2023, obviamente, totalizando um déficit atuarial, uma cobertura desse déficit de R$ 8.829.000. Ou seja, especificamente em relação ao SPL 125, o que o Executivo faz é cumprir a portaria ministerial, a portaria 1467, que pede e autoriza o parcelamento dessa dívida do município em relação ao fundo municipal, e para que isso ocorra é necessário uma autorização legislativa. Fizemos um encaminhamento até o Patoprev, o senhor Admilson, até por uma solicitação aí do parecer jurídico dessa Casa de Leis, doutor Luciano Beltrame, nos orientando, a partir de um ofício de gabinete, que a Patoprev fosse consultada sobre anuência em relação a esse parcelamento. O Patoprev tem um conselho de administração, e nesse conselho, na reunião do conselho, foi dado o parecer favorável a que o Executivo faça o pagamento desses R$ 8.800.000 de forma parcelada em 2023. Recebemos essa resposta
do presidente do Conselho de Administração da Patoprev. Com isso, entendemos que a matéria está em seu regime normal de tramitação e exaramos parecer favorável. Nos acompanharam a vereadora Maria Cristina, o vereador Rômulo, o vereador Eduardo Dalla Costa e também, na época, o vereador Lindomar Brandão. Comissão de Justiça e Redação deu parecer favorável. Comissão de Políticas Públicas, o membro relator é o vereador Rafael, que está com a palavra. Senhor presidente, como já bem explanado pelo vereador Marini, realmente o executivo está apenas cumprindo a portaria ministerial, né? Estive também conversando com o Ademilson da Patoprev, o qual nos informou a legalidade, né? E foi concedido. O que nos condiz a Comissão de Políticas Públicas está normal a sua tramitação, senhor presidente. Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável. Comissão de Orçamento e Finanças, membro relator, vereador Joecir, que está com a palavra. Também muito bem explanado pelo vereador Marcos Marini, que nada mais é que o pagamento que o executivo tem que pagar o ano que vem para a Patoprev. Ele optou em pagar em 12 vezes. Eu acho que financeiramente também não tem divergência nenhuma, que durante o ano que vem, a qualquer maneira, ele teria que pagar esse valor. Optou por essa iniciativa, amortizando durante o ano. Também o parecer deu favorável da Comissão de Orçamento e Finanças, acompanhado pelo vereador Barreto e vereadora Tânia. Bom, todas as comissões deram parecer favorável. Nós temos uma emenda ao projeto, emenda número 43/2022. Senhor secretário, a leitura da mesma. De autoria da Comissão de Justiça e Redação, a emenda modificativa número 1, modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei 125/2022, que passa a vigorar com o seguinte teor: artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a equacionar o déficit técnico atuarial do regime próprio de Previdência Social, RPPS, dos servidores públicos do município de Pato Branco, Patoprev, estabelecido no relatório da avaliação atuarial do ano 2022, ano base 2021. Em discussão a emenda. Senhor presidente. Vereador Marcos Marini. Emenda de nosso gabinete, qual veio por recomendação também da Procuradoria Jurídica dessa Casa de Leis, para além do que o vereador Eduardo Dalla Costa leu, no artigo 1º do PL 125, depois de 2021, existiu uma vírgula constante no anexo 1 da presente lei. E não tem constante em anexo em lei, né? Não tem como fazer isso, ele está lá na base de dados, então, do SAPL. Então, nós retiramos esse trecho constante no anexo 1 da presente lei, simplesmente isso que foi modificado no artigo 1º, senhor presidente. Continua a discussão a emenda. Não havendo interessados, passamos à votação da mesma. Senhores vereadores, abertura de votação, emenda número 43/2022 ao projeto de lei 125 no painel. Encerrada a votação. Com 10 votos favoráveis, aprovada a emenda número 43. Agora sim, abro para discussão o projeto de lei ordinária número 125, senhores vereadores. Não havendo interessados, passamos à votação do mesmo. Votação é no painel, abertura de votação, projeto de lei ordinária número 125/2022. Vereadora Tânia. Encerrada a votação. Com 10 votos favoráveis, aprovado, então, o projeto de lei ordinária número 125/2022 em sua primeira votação. Próxima matéria, balancete financeiro da Câmara Municipal número 7/2022. Senhor secretário, a leitura do mesmo. De autoria da Comissão de Orçamentos e Finanças, referente ao mês de julho de 2022. Balancete financeiro tem apenas o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Relatora, a vereadora Tânia, que está com a palavra. O projeto de lei número 7 de 2022. O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o balancete financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de julho de 2022, em que, em anexo ao projeto, encontra-se documentos que comprovam os ingressos e os dispêndios do mês de julho de 2022, assim como o movimento das contas da instituição,
assinado pelo presidente Claudemir Zanco e contadora Bárbara Santos Klein, librelato. Cumpre salientar que, antes do protocolo dos presentes relatórios nessa Casa de Lei, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informação Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual ficou com acesso indisponível de 13 de março de 2022 a 15 de junho de 2022, devido às medidas emergenciais decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica do TCR. Após a análise do balancete financeiro número 7 de 2022, levando em consideração que essa comissão deve emitir parecer em matéria de cunho orçamentário, conforme o artigo 63 do Regimento Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir o seu trâmite normal. Por isso, o voto dessa relatoria é favorável à tramitação por essa Casa de Leis. Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso 1º do artigo 51 do Regimento Interno, em reunião realizada no dia 20 de setembro de 2022, analisaram a matéria na sua íntegra, inclusive os documentos referentes acompanham o voto da relatora ao balancete financeiro número 7 de 2022, Joecir Bernardi e Dirceu Guaredo. Comissão de Orçamento e Finanças deu parecer favorável à tramitação do balancete. Em discussão, não havendo interessados, passamos à votação do mesmo no painel. Abertura de votação, balancete financeiro da Câmara Municipal do mês de julho de 2022. Senhores vereadores. Encerrada a votação. Com 10 votos favoráveis, aprovado então o balancete financeiro da Câmara Municipal, número 7 de 2022. Próxima matéria, projeto de lei ordinária número 122 de 2022. Senhor secretário, a leitura do mesmo. De autoria do prefeito Robson Cantu, autoriza a abertura de crédito suplementar no exercício 2022 no valor de R$ 2.104.000 e da outras providências. Este projeto tem o parecer apenas da Comissão de Orçamento e Finanças. A relatora, a vereadora Tânia, que está com a palavra. O projeto de lei número 122 de 2022 visa o presente projeto de lei a abertura de crédito suplementar no orçamento geral do município no valor de R$ 2.104.000 junto à Secretaria Municipal de Saúde. Na mensagem, o Executivo informa que, desse valor, o montante que é de R$ 1.894.000 é oriundo de emendas parlamentares, concedida através de portarias do Ministério da Saúde, conforme a seguir especificado. Portaria MS número 836, de 12 de abril de 2022. Portaria MS número 750, 5 de abril de 2022. Portaria MS número 2.944, de 27 de outubro de 2021. O restante do valor correspondente R$ 210.000 diz respeito à alteração de valor do programa de apoio e qualificação de hospitais públicos e filantrópicos no Sistema Único de Saúde do Paraná. Até o mês de junho desse ano, o município recebeu mensalmente o valor de R$ 100.000, referente ao programa, conforme foi solicitado pelo parecer contábil dessa Casa de Leis. O mesmo sugeriu que o Executivo Municipal nos encaminhasse para que fosse anexado ao referido projeto. Junto à matéria, é possível identificar somente que, a partir da mencionada liberação, o valor mensal passou a ser de 130, primando pela transparência. A Comissão de Orçamento e Finanças solicitou junto ao Poder Executivo documentações para comprovação da forma de recebimento mensal anterior à deliberação número 067, de 31 de março de 2021.
da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná. Segundo o novo parecer contábil, os documentos complementares que foram solicitados pelo Executivo Municipal são suficientes para a comprovação do aumento de arrecadação relacionado à fonte de recursos 1494, bloco de custeio das ações e serviços públicos em saúde estadual. Sendo assim, o projeto está apto à normal tramitação regimental da matéria. Após a análise do projeto de lei número 122 de 2022, levando em consideração que essa comissão deve emitir parecer em matéria de cunho orçamentário, conforme o artigo 63 do Regimento Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir o seu trâmite normal. Por isso, o voto dessa relatoria é favorável à tramitação por essa Casa de Leis. Acompanhar o voto dessa relatora, vereador Dirceu Boareto e Joecir Bernardi. Comissão de Orçamento e Finanças deu parecer favorável à tramitação da matéria. Abro para discussão um projeto de lei. Não havendo interessados, passamos à votação do mesmo. Abertura de votação, projeto de lei ordinário número 122, 2022. Senhores vereadores, no painel. Encerrada a votação. Com 10 votos favoráveis, aprovado, então, em primeira discussão, projeto de lei 122, 2022. Próximo projeto de lei ordinário número 124, 2022. Senhor secretário, leitura do mesmo. De autoria da mesa diretora, repristina a vigência das leis número 3.227, de 4 de setembro de 2009, e a número 4.789, de 12 de maio de 2016, em primeira votação. Primeira votação, tem apenas o parecer da Comissão de Justiça e Redação, a relatora, a vereadora Maria Cristina, que está com a palavra. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Através do projeto em análise, a mesa diretora traz como principal objetivo repristinar a vigência das leis número 3.227, de 4 de setembro de 2009, e número 4.789, de 12 de maio de 2016. Esclarece que, no ano de 2021, diante do número de leis que se acumulavam no ordenamento jurídico do município de Pato Branco, o Poder Legislativo teve a iniciativa de constituir uma comissão especial de revisão e consolidação das leis, com o propósito de consolidar a legislação municipal. Alegam ainda que, em virtude da consolidação procedida, por um equívoco, foram revogadas as leis municipais de número 3.227, de 4 de setembro de 2009, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a conceder abono salarial, e número 4.789, de 12 de maio de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a contratar servidores por prazo determinado, precedido de teste seletivo simplificado, sendo que as mesmas continuam vigentes. Ao trazer para a apreciação o projeto de lei em tela, a mesa diretora explica que a comissão responsável pela análise inicialmente procedeu à conferência da legislação municipal e realizou os ajustes necessários no banco de dados da Câmara, bem como no sistema de apoio SAPL, através da classificação de leis com vigência esgotada, leis revogadas expressamente, leis com perda de objeto, inclusive por revogações tácitas. Desta forma, informa que há no bojo desta proposição o intuito único de corrigir distorções, buscando assim estabelecer a convalidação dos atos praticados entre a revogação por consolidação e a publicação desta lei. Cabe salientar que a repristinação é o instituto jurídico pelo qual a norma revogadora de uma lei
quando revogada, traz de volta a vigência daquela que revogada originalmente. Em seu parecer jurídico, o Procurador Legislativo da Câmara Municipal relata que o Instituto da Repristinação de Leis é aceito na doutrina e jurisprudências pátrias como exceção à regra, e se vê normalmente nos casos quando se aplica o dispositivo no artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei número 4.657, de 1942. Assim, embora o caso em tela seja um pouco diferente, tem-se que há a previsão de restauração dos efeitos das leis equivocadamente revogadas por consolidação. No que se refere à técnica legislativa, conforme prevê a Lei Complementar número 95 de 1998, a qual dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, o projeto em análise encontra-se em conformidade com a referida norma, estando em perfeitas condições para a tramitação regular. Após minuciosa análise da matéria, compreendemos a extrema importância de ambas as leis que mereceram o estudo para a repristinação, visto os efeitos relevantes contidos no bojo das referidas leis, opto por exarar parecer favorável. Acompanharam-me no voto os vereadores Marcos Marini, Marcos Getrich, Rômulo Fagion. Ok. E o Eduardo Dalla Costa. A Comissão de Justiça e Redação, então, deu parecer favorável à tramitação do projeto. Abro para a discussão. Não havendo interessados, passamos à votação do projeto de lei. Abertura de votação, projeto de lei ordinária, número 124/2022. Vereador Januário. Vereador Joici. Vereador Januário. Encerrada a votação. Com 10 votos favoráveis, então, aprovado o projeto de lei ordinário número 124/2022. Sexto projeto e última matéria da ordem do dia, projeto de lei ordinária 128/2022. Senhor secretário, a leitura do mesmo. De autoria do prefeito Robson Cantu, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício 2022 no valor de R$ 1.345.282,25 e da outras providências. Este projeto tem apenas o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. O membro relator, vereador Boarito, que está com a palavra. Obrigado, presidente. A matéria em tela visa a aprovação de crédito especial no orçamento geral do município no valor de R$ 1.345.282,25, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através de anulação parcial da dotação do orçamento vigente. Informa o proponente que o referido recurso será destinado à aquisição de materiais didáticos pedagógicos e de sistema de ensino, que disponibilize um conjunto específico de soluções contendo livros didáticos integrados, assessoria pedagógica, formação contínua dos professores, plataformas virtuais para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Traz à luz e apresenta matéria ainda a informação que o crédito para a aquisição do referido materiais já havia sido aprovado pela Lei Municipal 5.907, de 25 de abril de 2022, oriunda do projeto de lei número 35 de 2022. Entretanto, após a aprovação do referido crédito, o município optou pela alteração do formato de contratação,
Inicialmente, a aquisição de materiais eram feitas por sistemas de registros de preços, conforme a ata do registro de preços, número 166 de 2021. Agora, visando agilizar as compras dos materiais, optou-se pela transformação da referida ata do contrato, número 219 de 2022, anexo, que prevê a aquisição de todo o material necessário para 4 bimestres, final de 2022 e início de 2023, e possibilitar a sua renovação anual. Por conta disso, faz-se necessário a complementação do crédito já aprovado, totalizando o valor previsto no contrato número 219 de 2022, qual seja R$ 3.303.949,02, conforme CV 1958, R$1.958.666,77, sendo aprovado pela Lei 5.907 de 2022, mais R$1.345.282,25, dando o total de R$ 3.303.949,02. Valor total contratado no número 219 de 2022. O voto do relator, a demanda em tela busca abertura de crédito especial com fim de adquirir materiais didático-pedagógico do sistema de ensino que disponibiliza o conjunto específico de soluções contendo livros didáticos integrados, assessoria pedagógica, formação continuada dos professores de plataformas virtuais para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a saber, então aqui tem quantidades de itens que foram dos produtos, 905 quantidade de materiais para educação de ensino do 4º ano, 1.072 materiais de educação para ensino do 5º ano, 995 materiais para componentes curricular para 1º ano, 953 materiais de componentes curricular para 2º ano, 983 materiais para complementar componentes curricular para 3º ano, 938 materiais componentes curricular para 4º ano e 923 materiais para componentes circulares para o 5º ano, dando um total de R$ 2.363.818,88. Diante da magnitude da matéria, o voto do relator é favorável à regimental tramitação do projeto de lei número 128 de 2022. Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Geocir Bernardi e a vereadora Tânia Maria Kaminski Gueles também foram favoráveis. Comissão de Orçamento e Finanças deu parecer favorável à tramitação. Abro para discussão o projeto de lei. Vereadora Maria Cristina. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadora, quem nos acompanha no plenário, também pelas redes sociais, assessores e funcionários. Senhor relator, eu gostaria de saber qual o motivo que levou o município a optar pela mudança na contratação do referido material, já que havia apontamento da Procuradoria-Geral do município dizendo que a melhor modalidade licitatória seria a tomada de preços. Também tem mais alguns outros questionamentos em que o valor de R$ 1.345.282,25, referente ao PL 128, decorre da alteração da forma de contratação, tendo em vista que na mensagem 104 consta a seguinte informação: a aprovação do referido crédito, o município optou pela alteração do formato de contratação,
que antes era feita por sistema de registro de preços, e agora optou-se pela transformação da referida ata no contrato número 219 de 2022. É esta a razão pela qual se faz necessária a complementação do crédito já aprovado? Olha, vereadora Maria Cristina, então, dentro do projeto, pelo que deu para entender, é que 1.900.000, deixa eu pegar aqui, 1.958.666 reais e 72 centavos seria para os primeiros semestres, né? E os 1.345.282 reais e 25 centavos seria para o restante agora dos 4 semestres, agora da segundo semestre, né? No caso, seriam 4 meses. Então, pelo que eu vi, a aprovação seria de 1.345.000 somente agora, que já seriam de uma aprovação feita anterior nesta Câmara. E na ata de registro de preços anexados ao PL 128, com data 18 de junho de 2021, cita que o gestor da ata de registro de preços deverá acompanhar periodicamente os preços praticados no mercado. A ata em anexo ao PL 128 é do ano de 2021. Há registro junto ao Executivo quanto à possível alteração dos valores dos materiais? Outro questionamento. Na mensagem 104, em seu 4º parágrafo, consta a seguinte informação: faz-se necessária a complementação do crédito já aprovado, totalizando o valor previsto no contrato número 219, qual seja R$ 3.303.949,02. E segue fazendo um demonstrativo. Então, a análise da descrição dos itens registrados na ata de registro de preços 166 de 2021 traz o valor total para o lote de materiais de R$ 2.363.818,88. Qual é a explicação para a diferença de R$ 940.130,14, já que o contrato total perfaz o valor de R$ 3.303.949? Posso continuar? Outra coisa também, o porquê dessa mudança agora, né? Houve aumento no número de alunos matriculados? Houve aumento no número de professores trabalhando? Esse material, ele já foi adquirido anteriormente ou ele será adquirido agora? É somente para um ajuste? Então, eu tenho aí essas dúvidas, né? Se existe o material em estoque ou não existe. Então, eu gostaria que isso fosse complementado para que eu possa analisar e votar com mais tranquilidade. Presidente. Com a palavra, vereador. Apenas as dúvidas são legítimas, vereadora, mas a questão específica do parecer é contábil. A questão de dúvidas específicas dos materiais e tudo, eu acho que não... Só para dar a questão contábil específica está ok pela comissão e apta a ser tramitado e ser aprovado o projeto. Essas discussões de mérito, eu até, se o pessoal tem tanta dúvida, seria prudente consultar especificamente a Secretaria, não especificamente a questão contábil do projeto, nossa demissão de orçamento e finanças. Então, eu acho que a dúvida é se a senhora julgar pertinente, é pertinente, mas temos que cuidar para separarmos a questão especificamente contábil, que a Comissão de Orçamentos deu favorável, o relator deu favorável, a Contabilidade da Casa deu favorável. Agora, a discussão de mérito e dúvidas que, eventualmente, a Vossa Excelência surge, é legítima e está sendo questionada aqui, apenas para dar um reforço na análise aqui do relator, da qual passo a palavra para ele, se ele quiser intervir novamente, senhor presidente. Continue a discussão. Obrigado, vereador Gilcir. Então, eu peço, se tem mais algum vereador que tem alguma dúvida, que expõe, que daí a gente pode tomar uma posição entre todo o assunto. Continue a discussão. Vereador Rômulo. Eu gostaria de saber do relator, né, do colega Boareto, e dessa diferença, né,
Essa diferença ela, de R$940 mil é por conta apenas, né, da forma de contratação, porque senão os números não batem, né? E assim a gente não consegue votar corretamente, né? A gente fica em dúvida, né? Então eu sugiro ao relator que busque mais essas informações, porque R$940 mil, ela não pode do nada aparecer ali, ela precisa ter uma explicação do que é, né? Se é por conta somente da contratação, mas daí aumentou, por que isso? Eu concordo com a vereadora Cristina, até parabenizo ela por todos esses questionamentos. Eu não tive tanto tempo de analisar esse projeto, até porque ele não passa pela CJR, por isso que nós queremos mudar o regimento interno, que todos os projetos passam pela CJR para analisar esse tipo de coisa. Porque se não vem, a contábil passa, enfim. Eu gostaria de saber, tem dinheiro em caixa, vai passar. Agora, eu gostaria de entender por que esses R$940 aí a mais. Eu gostaria que o senhor pudesse dizer para a gente aí, por gentileza. O relator. Tem mais algum vereador que quer colocar? Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, né? A Casa aprovou em 5 de abril de 2022 projeto de lei no valor de R$1.958.000, né? O projeto de lei 5.907 de 20 de 2022. Este recurso, segundo o que estava na matéria, seria para aquisição de material, né? Um conjunto de soluções específicas para alunos e professores que para as escolas particulares. Então, iria integrar a educação infantil de ensino, com base pedagógica alinhada à base nacional, que seria por tomada de preço. Eu peguei esse projeto aqui, e do 1.958.000, nós iríamos utilizar 1.942.000. Nova matéria que vem à casa, ampliando, então, o projeto de lei citado há pouco, né, o projeto de lei 5.907, ampliando mais o valor de 1.345.000, totalizando 3.303.000. Neste projeto veio a ata de reunião e veio um valor de 2.363.000 para aquisição de vários materiais, dizendo ser para 4 bimestres, final de 2022 e início de 2023. Então, se o recurso para novembro e dezembro, janeiro e fevereiro, março e abril, maio e junho, são 4 bimestres. Aí eu fiz uma conta rápida, né? Diminuir deste valor aqui de 3.303.000, diminuir 1.942.000, que foi da primeira etapa do projeto. Fica 1.361.000. Não vai dar o 2 milhões que está aqui no projeto para aquisição, 2.363.000. Está vendo uma diferença aí grande. E eu gostaria também, nobre relator, que trouxesse a prestação de contas da primeira aquisição, para a gente ver o que foi adquirido, que já estamos mudando a metodologia, o material a ser adquirido e também a metodologia de compra, né? Porque aqui são materiais que compõem praticamente toda a educação do município de Pato Branco. E nós, na casa, de maneira nenhuma, deveremos votar contra a aquisição de material para a educação. Mas precisamos ter isso muito claro na casa. Primeiro, não bate o valor. Segundo, não sabemos se foi adquirido tudo que foi proposto na primeira etapa do projeto e agora, na segunda, está havendo uma diferença grande, né, de recurso, né? Na tabela aqui se coloca 2.363.000 e, na verdade, nós só temos 1.361.000, se somarmos os dois projetos de lei. Então, nós gostaríamos realmente de um esclarecimento, né, porque futuramente a casa não possa ser cobrada, aí, enfim, destas informações, relator. Tem mais algum vereador a colocar uma posição? Senhor presidente, eu confesso que eu sentei aqui hoje com as mesmas dúvidas dos colegas aqui, e durante a fala do nosso colega Boreto, eu fiz umas contas de padeiro, né, que a gente chama, umas contas rápidas aqui, em relação aos dados apresentados aqui na ata de registro de preços de 2021, com o contrato agora de 2022. E aí o que aconteceu nessas contas, né? A gente tem uma diferença aqui de 1.843 alunos a mais agora em relação ao que tinha anteriormente e uma diferença no valor aí mais ou menos no que se refere aos materiais dos mesmos anos
mais ou menos uns 10%, 11%, 12%. Então, assim, do que se refere aos valores, me parece ser esse o motivo da diferença. Porém, ele não pode me parecer, ele tem que ser bem claro, né? Então, esse é o apontamento que fica. Da questão do mérito, como o presidente falou, ninguém vai votar contra a aquisição de material, porém, a gente precisa que seja o mais transparente possível, né? Obrigado. Continua a discussão, o projeto de lei. Vereador Disseu. Presidente, então eu peço o adiamento da votação de hoje do projeto de lei 128 de 2022, já que se trata de um material de educação, né, uns kits de ensinos, né, alguns produtos que vai para ensino dessas crianças, que nós não podemos deixar essas crianças sem esse material. Então eu peço o adiamento dessa votação e peço que a secretária da Educação venha até a esta Câmara de Lei e que dê maiores informações a todas essas dúvidas que nós temos gerando aqui, né? Para que nós possamos ter um entendimento disso e nós poder não deixar essas crianças sem material na linha da educação. Então, peço ao presidente que veja a possibilidade de fazer esse adiamento do projeto de lei 128 de 2022. Eu solicito ao líder do governo se ele concorda com o adiamento, porque daí nós temos a proposição do projeto de lei do governo do município, nós precisamos esta solicitação, né, para que o plenário daí aprove ou não o adiamento da matéria. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mais vereadores, vereadoras, quem nos acompanha em plenário, bem como pelas redes sociais. Salvo meu engano, senhor presidente, esse valor de 900 e poucos mil ali, entra no grupo 2, né, que é o grupo da educação infantil, que não fazia parte desse sistema do Aprende Brasil, sistema esse adquirido pelo Executivo, salvo meu engano. Mas eu, ao contrário do relator, eu não concordo em retirar de pauta o projeto. Penso que nós podemos votar em primeira mão hoje e trazemos maiores informações, bem como os demais vereadores já levantaram suas dúvidas, para a próxima sessão, será na quarta-feira. Se não tivermos os dados palpáveis, aí votamos contrário. Mas eu permaneço no projeto que continua em pauta. O projeto, então, continua em pauta, em discussão, o projeto de lei. Vereador Marcos Marini. Boa tarde, presidente, colegas. Um debate importante, né? A gente não pode ter, realmente, Marcos, diferenças, né? A gente tem que estar com os valores fechando a contabilidade pública. Me preocupa, causa estranheza, me preocupa essa condição. Eu concordo com o Boreto, acho que se nós não temos total firmeza e passou algum despercebido, né, na comissão, infelizmente, a gente precisaria, assim, Rafael, fazer, veja, ou adiamento, mas desde que a secretária de Educação venha logo explicar, que eu tenho certeza que não tem absurdos em relação a isso, né? Talvez alguma falta de compreensão, alguma questão aí em relação à matéria. O Marcos colocou bem a questão dos percentuais, agora o colega Rafael coloca a questão do material incluído para outros níveis, mas a gente tem que ter clareza. Então, assim, eu concordo com o Boreto, acho que o mais prudente, senhor presidente, e uma coisa que me preocupa aqui dentro da Casa de Leis, tenho falado desde o início, é o atraso, muitas vezes, na chegada de projetos, que faz com que a gente tenha que votar na correria. E, nesse caso, a gente não pode perder um projeto desse, que é importantíssimo, material pedagógico de alto nível, a gente ouve muito bem na cidade, os pais estão muito felizes em relação ao material que o Executivo Municipal está utilizando, contudo, a gente precisa ter certeza dos números. Aqui ninguém está questionando, Rafael, material, qualidade do material, é só a contabilidade, né? Tem que bater esses números, infelizmente, até para não sobrar para nós depois, né? Porque se você está aprovando algo que está ali com diferenças, e na contabilidade pública tem que fechar, né, 0, 0. Não tem nada que ter R$20 a mais aqui, R$20 a mais lá. Então, senhor presidente, eu também concordo com o Boreto, se for possível, no regimento, não lembro agora, não é suspender, né, é chamar, retirar de pauta para que chame a secretária e ela explique. A Jussara é uma pessoa muito solícita e tenho certeza que vai esclarecer todas as dúvidas que nós levantamos aqui, que vossas senhorias levantaram aqui, e que são todas dignas de nosso papel como legislador. Então, chama-se ela o mais breve possível, Boreto, e ela explica para nós, certamente se dirime essas dúvidas, os 11 vereadores votam com tranquilidade, não tem nenhum problema, ninguém é prejudicado e a coisa acontece de forma correta. Então, sou favorável ao meu colega Boreto.
Novamente, eu volto ao regimento interno, não permite, né? Nós podemos, com a autorização do representante executivo, adiar a votação, mas hoje ele vai para a pauta, né? Se o líder do governo não solicitar esse adiamento da votação, apenas isso. Continua em discussão o projeto? Presidente. Carta presidente, colegas vereadores, vereadoras que nos acompanham no plenário, nosso convidado Heron, pessoal do Observatório Pato Branco. Uma discussão aí que se repete nessa casa, né? Lembrando que não é uma questão de mérito isso aqui, é uma questão da transparência do dinheiro público do contribuinte patobranquense. Na mensagem aqui desse projeto que está discutindo hoje, está escrito aqui, após a aprovação do referido crédito, lá em 25 de abril, que nós aprovamos, 1.950.000 para a compra dos materiais, o município optou pela alteração do formato de contratação. Daí, o que precisou fazer aqui? Foi feita a aquisição de materiais, foi feita sistema de registro de preços, conforme uma ata de registros de preço. Agora, visando agilizar a compra de materiais, optou-se pela transformação da referida ata do contrato. Então, estão alterando aquela ata do contrato que a gente aprovou lá naquela lei que já está sancionada. Então, ficam algumas questões que a gente precisa ainda esclarecer. Sou contra prejudicar o projeto, se precisar ir para a votação hoje, voto favorável com essas ressalvas, mas precisa ficar claro para a segunda votação, senão a gente não tem como votar no escuro assim, senhor presidente. Só para encaminhar, nós tivemos agora a informação, então, do Legislativo da Casa, devido à solicitação da suspensão, não dependemos da autorização do Executivo para fazer a suspensão do projeto, nós colocamos em discussão a solicitação do vereador Boareto em relação à suspensão em são desta matéria e trazer ela na próxima pauta posterior a estes esclarecimentos. Então, nós passamos a debater a suspensão da matéria. Senhores vereadores. Presidente. Vereador Joici. Apenas muito tranquilo com relação ao processo em si. Pelo que eu interpretei aqui do nosso nobre relator, vai ter uma alteração de registro para, salvo engano, tomada de preços, que daí é lote, é pacote, é quantidade pré-discriminada e comprada ou não. Também estou muito tranquilo com a inclusão de mais estudantes, automaticamente vai aumentar o valor do contrato, mas eu sigo ali, o meu líder, se ele manter a posição de manter o projeto, eu sou liderado pelo vereador Rafael, se ele quiser considerar, é óbvio, só que algo que eu quero deixar claro, nós não podemos demorar muito, né, presidente? Queremos ou não, acho que aqui nenhum dos 11 quer atrasar eventualmente a chegada do material para o ano letivo do ano que vem, né? Seria essa a linha de raciocínio, presidente. Nós teremos aqui, então, um adiamento, a pedido do vereador Boareto, para a próxima sessão, né? Então, abrimos discussão para adiar a matéria para a próxima segunda-feira, próxima quarta-feira, então a reunião tem que ser amanhã. Para a próxima quarta-feira, vereador Marini. Senhor presidente, corroboro aí com as falas aí do meu colega Joicir. Vejo que a gente não pode atrasar muito pela questão do prazo, que já chega sempre em cima da hora. Essa discussão, como eu disse, eu concordo com o que a Cris fala, no sentido de clareza, transparência, a gente precisa disso. Por outro lado, também a gente não pode... Vejam, essa discussão do material, ninguém está discutindo material aqui. Esse material foi discutido já há um tempo atrás, e eu falei numa sessão lá atrás, que a hora que a gente... o Legislativo aprovou e optou para a sequência desse material, na questão pedagógica, não é, meu colega professor aí, Celestrin? Agora é encaminhamento. É só fechar a contabilidade e continuar, não tem o que fazer. Né? Ou seja, é uma opção da gestão de ter esse material, aqui ninguém está discutindo o material, mas precisamos só que feche a contabilidade. Eu tenho certeza, por isso que eu disse, vale a pena o adiamento, porque a secretária vem, explica, fechou a contabilidade, fechou, acabou, não tem discussão. Né? O material, o mérito a gente já discutiu lá atrás, quando a gente deu o parecer favorável ao primeiro PL que instituiu, né, a forma de contratação com essa empresa. Ali a gente autorizou isso. Agora é muito ruim, pedagogicamente, você, né, uma ruptura. Ó, os alunos estão com o material, agora não tem mais esse. Não é isso que está se discutindo. Né? Então, eu acredito, pelo menos, que os 11 não estão discutindo isso. Né? Então, a minha opinião seria essa, presidente, e agilidade para a gente votar logo e o Executivo continuar comprando esse material, que, como eu disse antes, é de excelente qualidade, os pais dos alunos têm nos procurado e falado muito bem em relação a essa pauta positiva aí de Pato Branco. Vereador Gisel. Então, vejo em tudo que vocês colocaram, os colegas vereadores, né, e também para ter um tempo para que a secretária venha até a sessão, fazer um esclarecimento. Então, peço para que ela venha na sessão de quarta-feira e que o presidente coloque em votação na segunda.
Daí vai ter um esclarecimento mais completo e nós temos um posicionamento também para poder se posicionar. E também ter um entendimento maior. Então, que quando vem essas matérias já para nós poder ter um entendimento maior em cima da matéria, para nós podermos ter um melhor esclarecimento. Mas como ela vai vir aqui na Câmara agora para fazer esse esclarecimento, vai tirar a dúvida de todos. Ok? Então, a discussão, adiamento da matéria, que a secretária venha na próxima sessão e nós colocaremos a matéria na próxima segunda-feira. Então, senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Rômulo. Não, inteligente o teu posicionamento, Boreto, né? Até porque a gente foi eleito para ser os fiscais do povo, né? Ninguém aqui é contrário a comprar materiais de educação, pelo contrário, a gente é favorável, né? Porém, precisa vir do executivo de forma que a gente possa entender a matéria, né, Boreto? Mas parabéns pela tua atitude, aí eu conto comigo aí no voto aí. Podemos passar à votação. Eu não sei se é simples a votação para esse adiamento da matéria. Então, o secretário vai fazer o chamamento, né? Então, nós vamos colocar para votação, então, adiamento da matéria, sim, adia e não vota hoje. Ok? Senhor secretário, faça a chamada dos nobres colegas vereadores. Vereador Dirceu Luiz Boreto. Sim. Vereador Eduardo Alacosta, sim. Vereador Januário Kozlinski. Voto sim. Vereador Joecir Bernardi. Seguindo o líder, não. Lindomar Marcos Dietrich. Sim. Marcos Marini. Sim. Cris Rameira. Sim. Rafael Celestrin. Não. Rômulo Fagion. Sim. Tânia Kaminski. Sim. Senhor secretário. 8 votos a 2, senhor presidente, sim. Então, 8 votos favoráveis, adiado a matéria para a próxima sessão da segunda-feira, né? Pedimos ao líder do governo, então, que para a próxima quarta-feira solicite a presença da secretária. E nós temos outra situação também do regimento interno, né? Eu vou pedir um intervalo aqui de alguns minutinhos, só para a gente, com o jurídico da casa, entender como é que vamos proceder esse chamamento da secretária. Isso. Tá. Isso aí. Bom, nós já chegamos então ao entendimento. Nós estaremos fazendo, posterior à sessão de quarta-feira, uma reunião interna, então, com a secretária, para tirarmos todas as dúvidas e na próxima segunda-feira o projeto volta em pauta. Então, não tendo mais nenhum projeto para a ordem desta tarde, passamos à participação das lideranças partidárias. Cada líder partidário tem 5 minutos. Vereadora Tânia, pelo PP. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora e todos que nos estão assistindo. Eu quero colocar aí umas imagens. Eu estive em visita no Dibeia, em Florianópolis, na casa do bem-estar animal deles lá, como se diz, a casa de passagem deles lá. Gente, eu me maravilhei. Então, assim, eu achei a necessidade de estar lá visitando, porque, assim, senhor presidente, aqui em Pato Branco nada pode. Nada pode. E uns outros lugares tudo flui, tudo anda, sabe? Olha os animaizinhos ali. Eles estão com 200 animais, eles têm ração suficiente, eles têm 4 carros, senhor presidente, para estar, né, ajudando a causa animal. Então eu fiquei deslumbrada, porque eu achei a necessidade de ir lá, porque eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que a intenção era fazer a nossa casa de passagem no lixão. Então, assim, senhor presidente, como que você vai estar recuperando um animalzinho ou até uma pessoa num lugar insalubre, né? O que tinham me repassado que era 4, 5 baias no máximo. Então, por que que o nosso Pato Branco nada pode? Nada pode andar. Então, assim, eu fiquei maravilhada. Eu falo para vocês que eu não vi um bicho na rua. Eu não vi. Por onde eu passei, eu não vi um bicho na rua. E aqui em Pato Branco, a nossa causa animal está um caos. Está um caos, é uma tristeza, eu não sei o que acontece. Então, eu fiquei
assim, maravilhada com a estrutura deles, com as pessoas que me receberam lá, me mostrando cada ponto, o que tem que ser, o que não tem. Então, assim, eu me pergunto, por que Pato Branco não pode? Tudo é difícil em Pato Branco. Então, essa vereadora aqui não vai se calar, eu não vou me cansar de estar cobrando, sim, a dignidade dos bichinhos, porque são vidas, vidas. Então, se nos outros lugares dá, por que em Pato Branco não dá? É isso, senhor presidente. Estive lá em 2009, conhecendo esse local, né, está bem melhorado, né, e desde 2006 o município, a cidade de Florianópolis, trabalha, né, a causa animal, de fato. Né, desde 2006 tem um projeto que tem já um bom tempo em andamento, e Pato Branco também tem que ter esta bandeira mais forte. Continua o espaço das lideranças partidárias. Senhores líderes, não havendo... Vereador Rafael, líder do governo. Senhor presidente, boa tarde novamente, boa tarde demais vereadores, vereadoras, que nos acompanham pelo plenário, bem como pelas redes sociais. Senhor presidente, no último sábado, agora dia 24, tivemos o nosso evento, o Parque dos IPs, a inauguração do Memorial Histórico às famílias que perderam seus entes e amigos, né, pela fatalidade do Covid-19. Foi um evento maravilhoso, senhor presidente. Estive lá representando a Câmara e também como proponente da Lei 5.853, né, de 3 de dezembro de 2021, a qual, no bojo da lei, inclui, né, a questão da criação do memorial histórico, para que essas pessoas não sejam esquecidas. Né. Muitas famílias não tiveram a oportunidade de se despedir, né, de seus entes queridos. E sábado foi bastante emocionante. Tivemos aproximadamente 300 pessoas no evento. Foram mais de 400 árvores plantadas, né? 400 árvores de IP branco, amarelo, rosa e roxo, né? Onde as famílias tiveram as suas placas com o nome dos seus entes e puderam colocar, né, ao pé da árvore. Né? Assim, de uma forma singela, a gente prestou essa homenagem a todos os patobranquenses, né, que não puderam se despedir dos seus entes queridos, senhor presidente. Foi um evento muito maravilhoso e gratificante a todos os nossos munícipes. Continua o espaço das lideranças partidárias. Não havendo mais interessados, passamos então à participação de convidados. Convidado para a sessão desta tarde pelos vereadores Maria Cristina Oliveira Rodrigues Rameira, PV, Eduardo Albani Della Costa, MDB, e Rômulo Fajão, União Brasil, o presidente da Associação dos Surdos de Pato Branco, a SPB, Heron Rodrigues da Silva. O assunto Dia Nacional dos Surdos e o Dia Internacional da Linguagem de Sinais, comemorando nesse dia, além de explanar sobre a luta pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. O senhor tem 15 minutos e posterior mais 15 para questionamentos dos nobres colegas vereadores. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. O meu nome é Heron Rodrigues da Silva, sou surdo, este é meu sinal. Hoje eu sou presidente da Associação dos Surdos aqui de Pato Branco. Vim aqui falar sobre o Setembro Azul. Por que existe Setembro Azul? Setembro é um mês muito importante para a pessoa com deficiência em geral. Nesta data, muitos marcos históricos são celebrados neste mês. Para o surdo, comemora-se Setembro Azul, que representa esta luta na comunidade surda por seus direitos. Neste dia é muito especial, o Dia dos Surdos. Então, com o surgimento da primeira escola de surdos, INES, em 1857, no Rio de Janeiro, pelo imperador D. Pedro II, os surdos começaram a se integrar as pessoas à sociedade. Então, as aulas foram ministradas na língua de sinais francesa, após uma forte influência na construção da Libras. Hoje, o dia ainda funciona
com essa Instituição Nacional de Educação de Surdos, que é dedicada ao ensino bilíngue das pessoas surdas no Brasil. Por que cor azul? É a cor azul que representa uma resistência, uma vez que havia a Segunda Guerra Mundial, as pessoas com deficiência, tinham uma marca. Aqui em Pato Branco tem a Associação dos Surdos de Pato Branco. O objetivo é a comunicação dos surdos pela Libras. Na comunidade surda, as lutas pelos direitos, pelo esporte, pelo lazer, cursos e outros eventos também, que são trabalhados dentro da associação. Existem também várias palestras, trabalhos, nós temos a missa também, que tem intérprete, e outros eventos. A comunidade surda não é apenas surdos que convivem nesta comunidade, mas sim os familiares, os intérpretes, os filhos codas, ouvintes interessados nesta participação. Tá? Também temos os filhos dos surdos, filhos ouvintes, que nós chamamos de coda. Por exemplo, eu tenho um filho ouvinte, tenho 2 filhos ouvintes. Então, eles são chamados de coda, porque são filhos de surdos. Estamos lutando para uma escola bilíngue de surdos aqui em Pato Branco. Temos o apoio do Rotary Clube, Amizade e outras pessoas da comunidade que estão envolvidos e querendo também essa escola bilíngue. E que essa escola bilíngue realmente seja criada em Pato Branco. Esse é o nosso desejo de associação. Também gostaria de agradecer à vereadora Cris Rameira por ter passado para nós essa emenda impositiva para a compra de agasalhos da associação, que é o nosso esporte na Associação dos Surdos. Então, gostaria também de dizer que Pato Branco, de forma em geral, gostaria de agradecer a todos por esta participação e este convite. Senhores vereadores, agradecendo então a presença do presidente, abrimos espaço então, 15 minutos para questionamentos, abrindo pelos vereadores proponentes do convite. Podem se dirigir diretamente ao presidente. Boa tarde, Heron. Muito obrigada por você estar aqui conosco, falando, né, sobre a vida, né, que vocês tanto almejam melhorar, falando dessa escola bilíngue que tanto desejam. E além, né, de não se fazer entender através da linguagem com muitas pessoas, quais outros tipos de dificuldades que vocês encontram no dia a dia? Nós temos dificuldades como o desenvolvimento da comunicação mesmo, a falta de intérprete em vários locais, palestras, por exemplo. Aí é uma comunicação que não acontece. Tá? Então, assim, alguns assuntos que a gente consegue, como se fosse o inglês, né? Se você não tem um tradutor, não tem como compreender isso, e nós, o português, também não conseguimos compreender isso. Então, a nossa necessidade é grandiosa na comunicação. Tá? Então, é uma conquista que a gente está lutando por muitos tempos, né? E é uma diferença de comunicação, isso é muito importante, esse contato, né, da comunidade com nós. Ok, muito obrigada. Continua o espaço, senhores vereadores. Podem se dirigir diretamente. Vereador Eduardo, então. Boa tarde, Heron. Obrigado pela sua presença nesta tarde. Eu tenho uma pergunta. Estamos na era da tecnologia. O que vem sendo desenvolvido nesse sentido para as pessoas com deficiência auditiva? Temos sim,
Em primeiro lugar, a TV, quando ela tem uma legenda que a gente possa se comunicar. O WhatsApp é muito acessível para nós. Então, quando a gente consegue traduzir o texto em Libras, nós temos também um aplicativo que faz isso para nós. Então, a janela de intérprete é muito importante numa gravação. E por quê? No passado isso não existia. Hoje a gente está conquistando as lutas e no futuro esperamos, torcemos que seja melhor ainda. Continua o espaço. Marcos Dietrich. Boa tarde, Heron. Obrigado pela participação. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, para saber. Vocês falaram sobre as escolas bilíngues, né? Como que funciona a questão da transição da Libras para as linguagens de sinal em outros idiomas, ou se primeiro você aprende esse idioma para depois ir para a linguagem de sinais? É uma dúvida minha. Obrigado. Ok. Então, essa escola bilíngue, em primeiro lugar, por exemplo, eu sou professor surdo. Eu vou explicar matemática para o aluno surdo em Libras. Tá? Essa matemática é bilíngue. Por exemplo, a escola bilíngue tem essa acessibilidade em Libras. E depois, também nós temos o acesso de outra língua. Por exemplo, o professor de língua portuguesa, o professor oralista, vai ter este contexto que o surdo vai aprender, tanto Libras quanto língua portuguesa. Isso é a escola bilíngue. Tá? Então, assim como nós convivemos com a língua portuguesa oral, nós precisamos esta troca de informação bilíngue, aprender Libras e língua portuguesa ao mesmo tempo. Continua o espaço. Presidente, nós agradecemos a sua participação nesta tarde, colocamos esta Casa de Leis à disposição da associação e do presidente também, e o espaço, então, para as considerações finais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Cris, né, por todo esse contexto, por ter chamado aqui para a gente apresentar, por esse convite. Queremos também que a associação tenha uma inclusão de surdos e também da comunidade em geral. Que todos possam ter esse acesso e gostaria de agradecer a todos vocês e à Câmara de Vereadores. Obrigado, então, ao presidente da Associação de Surdos de Pato Branco, Heron Rodrigues da Silva, e parabéns pelo trabalho junto à nossa comunidade. Dando sequência, passamos às explicações pessoais. Cada vereador tem 5 minutos. Vereador Januário. Quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, Claudimir Zanco. Quero cumprimentar os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar as duas vereadoras, a Tânia e a Cris. Quero cumprimentar os assessores. Quero cumprimentar as assessoras. Quero cumprimentar as pessoas que estão acompanhando pela internet e pelas redes sociais. Quero cumprimentar a imprensa. Quero cumprimentar o meu amigo Joel Pereira, presidente do bairro São Vicente. Senhor presidente, amanhã, dia 27 de setembro, comemoramos o Dia Nacional de Doação de Órgãos. O Dia Nacional de Doação de Órgãos tecidos é celebrado em 27 de setembro, conforme foi instituído pela lei número 11.584, de 28 de novembro de 2007. O principal objetivo dessa data é conscientizar a população em geral sobre a importância de ser doador de órgãos. Tal prática tem o intuito de ajudar milhares de pessoas que lutam por uma oportunidade de salvar as suas vidas. Para isso, a Associação Brasileira
de transplante de órgãos organiza anualmente a campanha nacional de doação de órgãos, com ações informativas e eventos sociais em todas as capitais brasileiras. Continua o espaço das explicações pessoais. Vereadora Maria Cristina. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, assessores, funcionários, quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu fiz o requerimento de número 771, ao qual eu estou requerendo ao Executivo Municipal que, através do departamento competente, proceda à instalação de 1 ou 2 bancos ali na Rua Guarani, em frente ao imóvel 369. Antes de revitalizarem a calçada, havia ali um banco. E os funcionários, no seu horário de almoço, ficavam ali sentadinhos, né, até o horário de retornarem para as suas atividades dentro dos estabelecimentos comerciais. Então, que ele possa, né, junto ao departamento competente, estar olhando isso assim com bastante carinho para atender, então, a população, aos funcionários daquele entorno. Do outro lado da rua, existem 2 bancos. E aí estão solicitando também, em frente ao 369, nesse outro lado da rua também. Muito obrigada. Espaço de explicações pessoais. Ninguém. Vereador Eduardo. Presidente. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadora, quem nos acompanha no plenário, pelas redes sociais. Bom, senhor presidente, após a conquista aí do título do Pato Futsal da Copa do Brasil, né, um título que não tínhamos ainda na nossa prateleira de troféus, porém chama atenção nesse fim de semana um ato criminoso, por assim dizer. O Pato Futsal enfrentou 2 vizinhos e, claro que as entidades aí não têm culpa, porém ocorreu um ato de racismo perante o jogador do Pato Futsal, o qual externo minha solidariedade e, enfim, que se resolva juridicamente, criminalmente o quanto antes e que a equipe aí, todos que puderem dar um apoio, porque amanhã o Pato Futsal tem um jogo decisivo, amanhã de noite, e a resposta, além de criminal, além de jurídica, gostaríamos que viesse em quadra, não é mesmo? Temos um importante jogo das oitavas de final da Liga Nacional, o que define aí os rumos da temporada do Pato Futsal, e lamentavelmente aqui na nossa região sudoeste, um ato dessa, sem palavras inclusive para citar esse tipo de coisa, infelizmente tem que dar mídia para esse tipo de coisa para que não se repita esse tipo de coisa. Somos todos iguais, independente das diferenças, senhor presidente. Continua espaço de explicações pessoais. Senhor presidente. Vereador Rômulo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, quem nos acompanha no plenário e quem nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, hoje fiz um requerimento, número 776, né, que fala a respeito das vagas de creche em nosso município. Senhor presidente, não sei se todos aqui acompanharam ou não, mas no dia 22/9, na última quinta-feira, o STF pacificou o entendimento que a administração pública municipal é obrigada a matricular crianças de 0 a 5 anos em pré-escolas ou creches, e sem condicionantes, ou seja, principalmente sem a tal lista de espera, matriculando em percentuais, acompanhando o orçamento do município e de que a família precisa comprovar a sua condição de que não pode pagar por uma creche particular ou para ter acesso a uma creche municipal. A educação básica em todas as suas fases, infantil, fundamental e médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurando normas constitucionais, decidiram os ministros do STF. Então, senhores vereadores, a partir de agora, o município de Pato Branco não pode mais negar matrícula, dizendo que não há vagas, tem que entrar na fila de espera. O Executivo Municipal e a Secretaria de Educação têm a obrigação de oferecer essas vagas a todos, sem mimimi e sem dizer que não tem vaga. Então, quero antecipar aos senhores, nobres colegas e também a toda a população, que esse vereador já está trabalhando em cima do projeto de lei para que conceba também esse canetaço do STF aqui no nosso município, que a gente sabe que existe muita fila, muitas crianças na fila para conseguir uma vaga de creche. Claro,
Existem algumas normas, por exemplo, tem que ver se a criança mora perto da escola, se os pais não têm realmente essa condição, né? E pelas manifestações do prefeito também, né? O cofre do município está sempre transbordando de tanto dinheiro, e ele vai resolver as questões das creches. Está aí, então, a hora dele conseguir resolver essa questão das creches, né? Vai acabar fila zero, né? Então, estamos trabalhando em um projeto de lei para que todos possam colocar, né, aquelas que se enquadrarem nesse projeto de lei, que coloquem seus filhos nas creches e possam, sim, trabalhar tranquilamente. Quer dizer também que esse vereador não faz politicagem. Ele luta e atua incansavelmente para atender às necessidades de todos, ao contrário da atual gestão. Senhor presidente, seria isso. Muito obrigado. Continua o espaço das explicações pessoais. Vereador Marcos Marini. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos que acompanham em plenário, também nas redes sociais. Concordo aí, faço as palavras do meu colega Eduardo Alacosta. A gente não pode, no século XXI, aceitar atos de racismo ou qualquer tipo de discriminação. É um absurdo a sociedade que nós vivemos hoje, ainda gestos dessa natureza serem vistas. Já passamos um período sombrio na história da humanidade. Eu acredito que hoje nós temos que entender que todos somos irmãos, independente de religião ou credo, ou até mesmo ateísta. De qualquer forma, nós todos somos iguais. Particularidades são necessárias e estão aí na natureza e também em nós, seres humanos. Nós não podemos aceitar o que aconteceu em Dois Vizinhos no jogo do Pato do sábado, mas todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas e acreditamos na justiça. Senhor presidente, também hoje fiz um requerimento em relação a esse trecho aí da rodovia que vai em direção ao TFPR, em direção ao condomínio que é ali próximo, e outros empreendimentos na saída para Itapejara do Oeste. O sentido contrário, antes da Benjamin Borges dos Santos, quem vem lá da universidade, encontra, um pouquinho antes da Benjamin, essa lombada que os senhores podem ver à esquerda. Aliás, tem que ser feita a pintura dela também. Mas, infelizmente, eu mesmo já presenciei muitas vezes, foi feita aquela pista do lado e o pessoal com caminhões carregados e com 30 mil quilos em cima, eles vão para a direita ali, não passam na lombada e continuam passando em alta velocidade pela marginal. Ali uma pista, especificamente, que foi feito pelo DR há um tempo atrás, para as pessoas que vão em direção àquela região da cidade, caminhar, ou até de bicicleta, ou seja, é altamente perigoso, né? As pessoas estarem transitando ali e, ao mesmo tempo, veículos trafegando pelo acostamento e não utilizando a lombada, que é o objetivo ali, a redução da velocidade, por termos ali o acesso a Benjamin Borges dos Santos, que dá o caminho à Unidep, e também as outras ruas ali próximas ao cartódromo. Veja, senhor presidente, já tivemos uma fatalidade lá nos idos dos anos 2000, onde uma pessoa faleceu ali naquele trecho, foi feito aquele paliativo, aquela medida onde tem uma alça na região central que dá acesso lá para Benjamin Borges dos Santos, e agora, no sentido contrário, a gente vê algo pior. O pessoal, infelizmente, desrespeitando a lombada, então a gente pede ao DENIT um estudo técnico, para ver o que é melhor para ser feito ali. Com certeza, uma lombada física continuando não seria, até porque ali é ciclovia, é outro, né, tipo de trajeto, mas dá para colocar tachão, dá para fazer um estudo e ver o que pode ser feito antes que tenhamos aí uma grande tragédia, porque eu presenciei caminhões com 30 mil quilos, Rômulo, passando ali pelo acostamento. Então, espero que o DR, resolva a situação. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço das explicações pessoais. Marcos Deitrich. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, eu quero começar esse espaço pedindo desculpa, né, pela minha gafe pouco cometida aqui, em especial ao Heron, ao meu amigo Wagner, que acabou de sair, está ali atrás. A todo mundo que se sentiu ofendido quando falei sobre a escola bilíngue, né, sem no momento ter percebido, né, que na verdade Libras já é uma língua, né, independente da língua portuguesa, né, então já seria uma escola bilíngue, e eu me referindo a uma inclusão de um outro idioma ainda, né. Então fica aí o meu pedido de desculpa a todo mundo. Senhor presidente, a gente protocolou, eu e meu colega Rômulo, hoje uma indicação ao Executivo Municipal que coloque esse trecho em vermelho aqui da Rua Veríssimo Rizzi no programa de asfalto, né. E eu queria explicar o motivo dessa indicação, né. A gente vê aqui várias empresas sendo instaladas naquela região, só a primeira, né.
Só essa. Várias empresas sendo instaladas nessa região. A gente tem ali uma nova cervejaria que abriu há pouco, uma economia que tem aumentado bastante nessa região, e essa rua ela dá inclusive acesso ali a uma das marginais da BR-158, então seria de extrema necessidade que seja asfaltada para melhorar o fluxo ali de veículos nessa região. Então quero agradecer também ao Rômulo, né, por ter deferido, né, por esse pedido aí para a gente juntar forças e trazer esse problema para o Executivo. Agora sim, uma outra indicação, um requerimento, na verdade, que a gente fez ao DENIT, foi em relação a esse trecho bastante complicado. Não só esse trecho, né, foram 2 requerimentos, mas esse eu trouxe em especial, né. A gente tem aqui um trecho até bastante bem feito, porém com bastante problema de iluminação, de sinalização, bastante buraco nessa região. Ali você tem várias empresas nesse entorno, você tem uma estrada particular ali que dá acesso a outras sedes. Então fica aqui o pedido, né, ao Executivo Municipal, ao DENIT, né, que providencie essas questões solicitadas. Por último, senhor presidente, eu queria fazer primeiramente um agradecimento. Hoje, agora às 13 horas, né, Cris? O meu pai hoje foi internado, né? Ele vai fazer uma cirurgia amanhã. É uma cirurgia, não é de urgência, é emergência, mas não urgência. E eu gostaria de fazer aqui publicamente um agradecimento, né, pela Secretaria de Saúde do município, pelo SUS do município, que foi desde os primeiros exames lá atrás, faz mais ou menos uns 4 meses, eu acredito que ele está em função disso, mas que deu bastante celeridade, né? Imagina, a gente lá atrás foi os primeiros exames, para agora já está sendo encaminhada para a cirurgia, então fica o agradecimento aqui nessa questão. E já aproveito para pedir apoio aí de todos, né, com orações e com boas energias para que tudo dê certo. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Continua o espaço das explicações pessoais. Não havendo mais ninguém inscrito, novamente convidamos os colegas vereadores para a apresentação da Semana de Orçamento na sala de reuniões da Casa e também às 17 horas com uma coletiva à imprensa. Não havendo mais nada para a sessão desta tarde, sob a bênção e proteção de Deus, na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro encerrada a presente sessão. A todos uma boa tarde.